O Fórum Virtual de Administração será conduzido pelo professor Dalton Silva e Souza. Possui graduação em Ciências Administrativas pela Universidade Gama Filho, especialista em docência do ensino superior pela Faculdade Sul-Fluminense. Atualmente é vice-diretor da Faculdade Sul-Fluminense, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, ex-vice-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, tendo sido presidente das Faculdades Integradas Silva e Souza, coordenador do Instituto Superior Profissional da Universidade Veiga de Almeida, responsável pela equivalência dos cursos técnicos da Marinha do Brasil, especializações em educação à distância, educação empresarial e secretariado escolar, consultor do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação. Agradecendo o convite do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação em participar do Fórum Virtual de Administração, hoje teremos como tema a inovação e modernidade na gestão da educação. Vamos imaginar uma escola, a escola de hoje, a escola de 2015, e vamos comparar com a escola e com os alunos dos anos 70, por exemplo, né? São outras realidades. Eu me lembro bem, eu fiz, na época, jardim de infância, hoje educação infantil, aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica, uma escola que era subsidiada pelo governo francês. Era um palacete, né, em que, no nosso uniforme, nós usávamos um chapéu de palha, uma jardineira com calça curta, meia 3/4 e sapato preto. E vinha também com uma lancheira, né, de pano, e tínhamos várias atividades e que era caracterizado por um uso de um botão. O botão vermelho, por exemplo, você ajudava na merenda. O botão verde, você ajudava em cuidar das plantas, dos jardins. O botão azul, você passava pano no toalete, no banheiro. E o tão buscado botão dourado é que nós tínhamos, então, a função de cuidar da bandeira nacional. Não cabe hoje esse tipo de roupa, esse tipo de uniforme, mas acredito que uma ideia antiga venha a ser interessante e trazer isso não como modernidade, mas como uma coisa efetiva, porque são poucos os jovens que chegam até as portas de um ensino médio que tenham passado um pano no chão ou que tenham ajudado na cozinha, dentro de casa. Mas não sendo retrógrado, eu só quis comparar isso, porque a tecnologia, quando se fala em modernidade, ela vem logo à nossa mente. E não é o caso. Por exemplo, as revistas da ABT, Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, são muito interessantes, eu recomendo a leitura delas, são disponibilizadas no site, né, da ABT. O temário, ele abrange, sim, equipamentos, softwares, hardwares interessantes, mas na sua maioria são metodologias, são práticas, são experiências que se apresentam nessa revista. Ou seja, nem sempre equipamento, técnicas, vem a ser modernidade. Modernidade é você ter a visão do todo, é você ter essa capacidade da inserção real da sua instituição, que você está gestando, né? Que está desenvolvendo, crescendo essa instituição, na realidade local onde você está inserido. Então, eu separei alguns itens que achei interessante comentar do meu entendimento, né, do que vem a ser uma gestão moderna, né? Então, por exemplo, eu vi uma frase interessante a caminho para a gravação, em que eu anotei: saúde se aprende, educação cura. É uma frase bastante moderna, bastante diferente, uma visão da
da saúde, né, da integridade do corpo, da alma, né, em função de um aprendizado que, através da educação, você tem a cura. Então, isso é uma frase moderna que se aplica à educação. A capacidade de aprender novos conceitos, isso é uma das premissas para um gestor moderno. A capacidade de trabalhar em equipe, parece uma frase antiga, mas não. Normalmente, acontece a gestão de cima para baixo. Não se ouve os pares, não se ouve a sua comunidade. O aluno não é escutado, ele é avaliado. O corpo docente não é escutado, ele é avaliado. Então, a gestão democrática, a gestão integrada, ela se faz hoje uma necessidade e uma realidade. Não se pode emanar de cima para baixo as diretrizes de uma instituição. Ela tem que entender o seu público, saber quais são os seus públicos. O público de uma instituição de ensino não é só o aluno. Ela tem um público professor, ela tem um público legislação, ela tem um público fiscalização, ela tem um público avaliação. Os processos avaliativos, notadamente no ensino superior, são cada vez mais severos, mais complicados. Portanto, esse entendimento na busca da qualidade, ele se faz necessário. Não adianta eu trazer elementos que compõem um raciocínio ou até mesmo uma ementa, um programa, um plano de curso, um projeto pedagógico, fora da realidade onde eu estou inserido. Eu tenho que entender os meus públicos. Outro item que eu acho muito importante é a questão da comunicação. Não só a comunicação externa, mas também a comunicação interna. Saber quais os canais ideais de troca, né? Buscar, por exemplo, através da comunicação interna, as possibilidades máximas possíveis da chamada interdisciplinaridade. Hoje, o pensar multimodal, ele se faz presente. Nós, às vezes, nos preocupamos com a forma da tecnologia da educação que está afastando o aluno da escrita, por exemplo, né? Do pensamento em termos de diálogo, de troca, do olhar, da participação, da fala. A tecnologia tem esse lado também, né? Então, modernidade é indicar leitura, modernidade é provocar diálogo, modernidade é escutar o seu aluno, é conversar, se reunir sistematicamente com o seu professor, é ter também a integração do corpo técnico-administrativo no bojo da sua gestão. Não são simplesmente pessoas que fazem a limpeza, pessoas que fazem o disciplinar, né? O inspetor, na minha época, chamava Bedel, né? E outras pessoas de manutenção, de laboratório, etc. Não, eles são partícipes da educação, eles são partícipes desse trabalho educativo, fora ensino, né? Entender ensino e educação, saber diferenciar a questão conteudista da formação global, da formação no aspecto social, no aspecto participativo, que hoje nós temos que incentivar isso, porque as mídias hoje levam a ações cada vez mais individuais e não existe muita troca entre os próprios alunos. Se andar pelo pátio na hora de um recreio, na hora de um intervalo, você vai ver uma série de alunos sentadinhos, às vezes até mesmo no chão, com o seu celular, tweetando e trocando e-mails e dentro de Facebook, etc., e sem conversar. Daí, de repente, está conversando pelo celular com o colega que está do lado dele, né? Então, trazer, motivar a que tenha eventos em que a participação venha a ser direta, venha a ser positiva. Essa capacidade de você aceitar desafios, novos desafios, né?
não se admite hoje um gestor tecnofóbico, né? Eu sou um pouco tecnofóbico, às vezes tenho um pouco de dificuldade com botões, mas isso não cabe, tem que brigar para isso, tem que lutar, tem que entender, né? E fazer uso. Se existe a tecnologia, o avançar das possibilidades das TIs, das tecnologias da informação e comunicação, vamos transformar isso como um instrumento e não rejeitar e não brigar em relação a essas possibilidades. A educação continuada, né, trazer os professores para essa praxis da educação continuada, inclusive levando elementos, ensinando a que eles tenham maior autonomia e maior conhecimento das novas tecnologias, isso também é modernidade dentro do processo gerencial, dentro da gestão da educação, né? Ouvir seus pares, como já falei, né? E buscar a educação continuada e aceitando sempre os novos desafios. A questão emocional do autocontrole, a instituição de ensino, as instituições de ensino, são locais que problemas que notadamente seriam da família, eles estão sendo jogados para dentro da escola. Então, ter um preparo, ter pessoas que consigam esse diálogo, que consigam intermediar, consigam trazer à razão questões que são familiares, mas que são levadas para dentro da escola. Então, esse apoio à família, ele cada vez mais se faz necessário. E isso vai levar ao entendimento e uma fidelização do nosso aluno e dos pais responsáveis. As ouvidorias também, não é que venha a ser uma modernidade a ouvidoria, mas a ouvidoria tem que ser cada vez mais proativa, cada vez mais ela se integre ouvindo o aluno e fazendo a chamada devolutiva dos seus questionamentos, das suas dúvidas, das suas necessidades. Outro item muito importante é ter definido de forma clara a missão, os objetivos e as metas da instituição. Socializar essas questões, né? E convocar que todos venham junto com a direção da organização, junto com o gestor, a que possa perseguir essas metas. Então, uma vez que a comunidade entende essas metas, ela vai colaborar em perseguir esses objetivos e buscar ser mais participativo nesse aspecto. Não pode ser uma caixa de surpresa, não pode ser uma caixa preta, mas sim aberta, socializada, com uma troca intensa e efetiva para que se possa, então, caminhar à frente. Outro aspecto importante é da valorização das pessoas, né? A quem é parceiro real, a quem veste a camisa, né? A quem está torcendo pela instituição. E, por fim, um item muito importante, né, de entender, os gestores eles têm que entender que a instituição, mesmo particular, né, ela não tem dono. Ela talvez, os seus diretores tenham os próprios, os imóveis, as carteiras, mas a instituição em si, ela pertence à comunidade. Se a comunidade negar a sua instituição, ela vai fechar. Então, essa integração, eu cheguei, eu estou aqui oferecendo meus serviços educacionais, eu tenho ciência da minha responsabilidade social e quero colaborar e quero, junto com a sociedade, trazer educação e trazer o desenvolvimento. Para isso, eu tenho que estar de mãos dadas com a minha comunidade. Ela tem que ser também partícipe desse processo, com ações sociais, com atividades culturais, com jogos, com intercâmbios, com ações que a instituição, através de suas características, possam atuar extramuros da instituição. E, por fim,
identificando a sua comunidade, identificando os seus públicos, né? Verificar a forma com que você se comunica, a forma como você é visto, né? Me lembra um pouco da fase de Pirandello, quem sou eu, né? Assim sou como lhe parece, como eu estou ante a sociedade, como eu estou ante a minha comunidade. Avaliar sempre essa nossa posição e, com isso, crescer, desenvolver a sociedade onde está a instituição inserida, né? Muito obrigado. Sistema Integrado de Informações Educacionais. Com o intuito de permitir que as instituições possam receber todos os 12 periódicos editados, foi criado o Sistema Integrado de Informações Educacionais. O método usado é atualmente vantajoso para as entidades, eis que permite menor investimento e maior abrangência das linhas de informação. Mediante um único vínculo, são transmitidos pela internet. Mais informações, acesse o link da página do Fórum Virtual de Administração da Educação. Esse programa foi realizado no Centro de Produção Científica do IPAI, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 24 de fevereiro de 2015, e contou com a colaboração da equipe de comunicação do Núcleo de Educação à Distância e do Núcleo de Desenvolvimento Profissional. Lembramos que o e-mail desenvolvimentoprofissional@ipai.com.br continua disponível para a sua participação. Para inscrição nos próximos eventos, façam através do e-mail instituto@ipai.com.br ou pelo site www.ipai.com.br. O Fórum Virtual de Administração da Educação termina aqui. Muito obrigado pela sua participação.